Uma boa noite para todos, a paz do Senhor esteja sobre todos, né? Aqueles que estão nos visitando pela primeira vez, sejam muito bem-vindos, amém? E aqueles que estão nos revisitando também, sejam muito bem-vindos, né? Amém? Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia comigo lá no Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 26, versículo 39 até o 45, amém? Também gostaria de dar boa noite àqueles que estão online nos vendo agora, os irmãos lá de Votorantim, os irmãos também de Francisco Morato, né? Que Deus os abençoe e possa muito falar com vocês nessa noite, amém? Sejam muito bem-vindos. E eu vou ler esse texto na nova tradução, na linguagem de hoje, amém? Então pode ser que esteja um pouquinho diferente aí da versão que nós usamos normalmente, que é a NVI. Glória a Deus. Ele diz assim, ó: ele foi um pouco mais adiante, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e orou: meu Pai, se é possível, afasta de mim este cálice de sofrimento, porém que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Depois voltou e encontrou os 3 discípulos dormindo. E então disse a Pedro: será que vocês não podem vigiar comigo nem uma hora? Vigiem e orem, para que não sejam tentados. É fácil querer resistir à tentação, o difícil mesmo é conseguir. Pela segunda vez, Jesus foi e orou, dizendo: meu Pai, se este cálice de sofrimento não pode ser afastado de mim, sem que eu o beba, então que seja feita a tua vontade. Ele voltou de novo e encontrou os discípulos dormindo. Eles estavam com sono e não conseguiam ficar com os olhos abertos. Jesus tornou a sair de perto deles e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. E então voltou até onde os discípulos estavam e perguntou: vocês ainda estão dormindo e descansando? Olhem, chegou a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos maus. Até aqui, amém? Feche os teus olhos, vamos orar. Meu Deus e meu Pai, como é bom estar na tua casa, Pai. Como é bom ouvir a tua palavra, Pai. Deus, a tua palavra diz que nos últimos tempos muitos não conseguiriam ouvir as verdades da tua palavra, Pai. Mas hoje nós estamos aqui diante da tua santa palavra, e a tua palavra será partilhada. O verbo que se fez carne, a verdade que é Jesus Cristo, será partilhado entre nós nesta noite. E o próprio Cristo nos convencerá de muitas coisas que nós precisamos. Senhor, nesta noite, através do teu Espírito Santo, testifica aos nossos corações tudo aquilo que nós precisamos, Pai. Fala conosco de uma maneira muito íntima e muito particular, que só o Senhor conhece. Cada coração que está aqui, cada coração que está nos ouvindo nesta noite, tem um grito aí dentro, e o Senhor o conhece. Então nesta noite, Espírito Santo, eu oro para que o Senhor testifique no coração deste homem e desta mulher, de uma forma íntima e particular, como nunca foi testificado antes. E ele saia deste lugar transformado, não exteriormente, mas interiormente, pelo poder da tua palavra. Senhor, eu dou todo o crédito, toda a honra e toda a glória ao Senhor, porque sem Ti nada nós poderíamos fazer, Senhor. Eu aqui nesta noite, eu quero ser somente aquela mula que o Senhor usou. Eu quero ser ela, Senhor. Eu quero ser reconhecido como ela, porque eu quero fazer o Teu nome grande e exaltado neste lugar. Meu Deus, eu quero nesta noite trabalhar para que o teu nome seja exaltado, Senhor. Por isso eu me diminuo, Pai, para que o Senhor cresça e apareça neste lugar.
Deus, que eu possa me arrastar no chão, para que o Senhor seja exaltado aqui, Deus. Que não saia nada de mim, Deus, mas que tudo que sair da minha boca venha do trono do Senhor ao coração dos teus filhos, Pai. Eu repreendo agora todo o cansaço, eu repreendo agora todas as preocupações, as distrações, meu Deus, que elas caiam por terra, em nome de Jesus, Pai. Que os corações estejam abertos, com acesso à Tua palavra, Deus. E eu oro profetizando, que a vida desses homens e mulheres nunca mais serão as mesmas a partir de hoje, pelo poder do nome de Jesus, Pai. Assim eu te peço, Deus, assim eu te agradeço. Amém e amém, Senhor. Glória a Deus. Amém, queridos? Podem se assentar. Glória a Deus. Nesse mês nós estamos falando sobre oração, né? Estamos trabalhando dentro desse tema, oração. E nós vamos continuar ainda falando um pouco mais sobre esse assunto, né? E eu quero, antes de iniciar a palavra, eu quero falar um pouquinho, né? Eu quero reforçar aquilo que eu venho falando. E eu quero lembrar você: quem ora está vivo. Quem não ora, ou está morrendo, ou já morreu. Quem ora está vivo, espiritualmente falando. Mas quem não ora, ou está num processo de morte espiritual já. E esse processo de morte espiritual é quando você tem na sua consciência de que você precisa orar, mas você não ora. É quando de vez em quando vem para você: meu Deus, eu tenho que orar, mas eu não oro, eu não consigo orar. E também o processo de morte é quando você já não se incomoda mais, que você não ora. Você vem para a igreja, você participa dos cultos, você participa das coisas de Deus, mas você não sente mais, não te incomoda mais não orar. É como se para você fosse normal. Faz parte da minha vida e eu não sinto mais. E isso é muito importante que você identifique na sua vida. Pastor, por que você está dizendo isso? Porque você precisa identificar isso na sua vida. Você hoje é alguém que ora? Ou talvez hoje você seja alguém que às vezes tem esse relapso de que precisa orar, e isso está indicando você que você está morrendo. E em breve você pode morrer se você não tomar uma posição. E talvez você olhe hoje e diga: não, então eu já sou essa pessoa que está morta. E o que eu faço agora? Agora você precisa se levantar e ressurgir novamente, praticando a oração na sua vida. Amém? No sábado passado, na semana passada, eu falei sobre por que eu preciso orar. Eu trouxe esse assunto aqui, por que eu preciso orar. E aí eu falei de algumas formas, com alguns textos bíblicos, que nós precisamos orar, porque Deus espera que eu e você oremos aqui nesta terra, para que Ele possa então intervir aqui na terra. Se eu e você não orarmos, Deus não vai intervir aqui na terra. Isso é muito importante que você entenda. Nossa oração move a mão de Deus aqui na terra. E se não houver oração, não vai haver a mão de Deus se movendo aqui na terra. A responsabilidade é minha e sua, de orarmos. Nós temos que entender isso. E talvez por isso que muitas pessoas estão sofrendo e padecendo, muitas famílias estão sofrendo e padecendo, porque não há homens e mulheres que oram. E as consequências vêm porque Deus não pode intervir aqui na terra, se eu e você não orarmos. E como foi dito, né? Mas se Deus é o Deus Todo-Poderoso, se Deus é o Deus Todo-Grandioso, Ele pode e quer, se Ele quiser intervir aqui na terra, a hora que Ele quiser, é verdade. Mas nós não podemos esquecer, como eu disse no sábado, que Adão e Eva entregou nas mãos de Satanás os direitos sobre essa terra.
lá no Éden. Através do Éden, o Satanás, ele tomou das mãos de Adão e Eva essa terra, esse mundo aqui material que eu e você vivemos. E por Deus ter estabelecido princípios aqui, Ele realmente atua aqui, quando eu e você invocamos o nome dEle. E nós precisamos entender isso. Deus não quer agir na minha vida, Ele quer muito, desde que você abra a sua boca e peça a Ele que intervenha na tua vida. Amém? E eu deixei algo muito importante para você lembrar, que é: onde há muita oração, há muito poder de Deus. Aonde há pouca oração, há pouco poder de Deus. Aonde não há oração, não há poder de Deus. E isso é uma regrinha muito simples, e que eu e você temos que entender. Mas eu quero o poder de Deus na minha casa, e eu quero muito poder de Deus. Então na sua casa tem que ter muita oração. Não tem outro caminho. Ah, pastor, mas eu queria que viesse poder de Deus na minha casa sem a gente orar. Desculpa, querido, mas aonde não há oração, não há poder de Deus. Não espere o poder de Deus, porque não haverá poder de Deus. É por isso que eu e você temos que ter esse entendimento. Aonde se ora muito, se tem muito poder de Deus. Aonde se ora pouco, se tem pouco poder de Deus. E aonde não se ora, não se tem o poder de Deus. Amém? Mas eu quero tratar algumas coisas nessa noite. Eu poderia falar de inúmeras coisas aqui, mais uma vez. Eu poderia trazer muitos assuntos. Mas enquanto eu orava e eu buscava a Deus sobre o que falar desse assunto, Deus trouxe ao meu coração essas 3 coisas que eu quero falar nessa noite. Então talvez você esteja aí sentado pensando: mas por que o pastor não falou sobre isso? Por que o pastor não falou sobre aquilo? Porque o pastor obedece a Deus e segue aquilo que Deus pediu para que ele falasse. É só por isso, meu irmão. Amém? Eu vou falar aqui o que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração. Mas antes de nós entrarmos na palavra especificamente, eu quero voltar novamente também num outro assunto. E eu quero reforçar a você, como eu tenho reforçado em todos os cultos. Meu irmão, tudo começa na minha e na sua vida através do que está escrito lá em Romanos capítulo 12, versículo 2. Não precisa nem projetar. Romanos 12, 2. Ele diz: não se amoldem aos padrões desse mundo, mas renovem a mente de vocês, para que vocês sejam capazes de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ou seja, se a minha mente e a sua mente não for renovada acerca desse assunto que nós estamos falando, talvez a nossa vida de oração nunca vai mudar. Talvez nós vamos continuar na mesmice que nós vivemos. Talvez nós não vamos desfrutar do melhor que Deus tem para nós. Talvez nós não vamos conseguir viver do sobrenatural que muitas pessoas já desfrutaram, de uma presença gloriosa de Deus. Essa semana, enquanto eu estava orando no meu quarto, e eu falava com Deus, e tem um texto da palavra de Deus que mexe muito comigo, e eu tenho pedido isso para Deus constantemente, que é aquele texto onde, em Apocalipse, aonde Deus fala para João: suba para cá. Meu irmão, você tem ideia do que é isso? Deus falando para um homem: suba para cá. Eu quero te contar novidades do céu. Eu quero te contar coisas que não envolvem carro, casa, dinheiro, fama, poder. Não. Eu quero que você tenha o vislumbre do que é a eternidade. Suba para cá. E aquele homem, meu irmão, quando ele subiu, ele vai relatando o que ele viu. Ele viu um trono, e ele viu os 24 anciões ao redor daquele trono, e os anjos, e uma visão. Meu irmão, alguém que tem um vislumbre do céu, a única coisa que ele quer é o céu. Alguém que consegue ter uma experiência da eternidade, ele fica o dia inteiro falando só uma palavra: Maranata, 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 Maranata. Ora vem Senhor, vem me buscar Senhor, vem me buscar. Ele não fica orando para Deus dar mais 100 anos para ele aqui na terra não, porque ele quer o céu. O problema, irmãos, é que nós não entendemos.
E Deus quer nos levar a viver coisas sobrenaturais. Mas para isso, eu e você precisamos mudar a nossa mentalidade acerca da oração. Acerca da oração. E talvez muitos de nós pensamos assim: então nessa noite o pastor, ele vai tirar da Bíblia uma coisa, o segredo, o pulo do gato, que vai mudar a minha vida de oração. Não, querido, porque não tem. A Bíblia que eu e você lemos é a mesma, e ela nos dá todos os caminhos acerca da oração. O que eu vou fazer aqui nessa noite é reforçar a você novamente 3 coisas que eu e você precisamos rever na nossa vida, que é muito sério, amém? Mas antes de nós entrarmos naquilo que eu quero falar, eu quero que você se atente a 3 versículos que eu quero deixar para você nessa noite, para que eu e você possamos compreender a profundidade do que esses 3 versículos estão dizendo. Meu irmão, o crente que entender o que esses 3 versículos que eu vou ler aqui agora estão falando a fundo, a vida dele nunca mais vai ser a mesma. A vida de oração desse homem, dessa mulher, nunca mais vai ser a mesma. O primeiro deles está lá em Jeremias 29:12. Jeremias 29:12. Ele diz assim, ó, e se você está com a tua Bíblia aí, e você tiver uma caneta, circula esse versículo aí, na NVI. Circula aí em volta esse versículo aí, porque esse versículo, meu irmão, é muito sério. Ele está dizendo assim, ó: então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu um pouquinho mais forte, e eu os ouvirei. Você está entendendo o que está escrito aqui? Ele está dizendo assim: então você vai clamar, você vai orar, e eu vou te ouvir. Meu irmão, a sua oração, quando você ora, Deus está ouvindo, querido. Você tem noção do que é isso? Você tem noção de que quando você abre a boca e fala papai, ele para tudo o que ele está fazendo e inclina o ouvidinho dele para ouvir o filhinho dele falando? Mas às vezes eu tenho a impressão de que nós não entendemos o que está escrito aqui, e talvez seja por isso que nós não oramos. Porque quando isso salta aos meus olhos, e eu estou precisando de algo, porque nós todos precisamos em todo tempo, a primeira coisa que eu faço quando eu vou pela manhã é papai, porque eu sei que ele está me ouvindo, e eu costumo dizer para ele: papai, o Senhor lá em Jeremias 29:12 diz que se eu clamar e eu orar, o Senhor me ouve. Olha um outro texto tremendo, João 14, 13, 14. E eu farei, olha bem, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu o... Irmãos, nós não temos noção do que está dizendo ali. Sabe, às vezes a impressão que eu estou lendo aqui: você vai morrer, sua vida vai acabar, a sentença está vindo sobre você. É isso que é a impressão que eu tenho. Irmão, isso aqui era para sair voando, crente, para tudo quanto é lado aí, ó. Porque eu estou falando para você que Deus está dizendo, não sou eu que estou dizendo não, meu irmão. É Deus que está dizendo na palavra dele, lá em João. Ele está falando: e eu farei o que vocês pedirem no meu nome. Ou seja, tudo que você pedir no nome de Deus, Ele vai fazer. Você tem noção do que é isso, meu irmão? Ele vai fazer. Não sou eu que estou dizendo, é Ele. E Ele termina no 14: o que vocês pedirem em meu nome, eu o farei. Tudo,
Não é meia boca, não é meia coisa, não é de qualquer jeito. Tudo é tudo. É saúde, é financeiro, é emprego, é carreira, é família, é tudo, tudo. Só que às vezes eu acho que nós nos perdemos e não entendemos, ou nem lemos versículos como esse na palavra. E não tomamos posse disso. Quando você entrar no teu quarto, meu irmão, entre no teu quarto com essa palavra aberta diante de você. E a hora que você for orar, já ora agradecendo, porque se você pediu, Ele vai fazer. Ele vai fazer. Não tem meio termo, Ele vai fazer e ponto. Olha um outro texto. Mateus capítulo 7, versículos 7 e 8. Peçam, e lhes será, busquem, e encontrarão, batam, e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, o que busca, e aquele que bate, irmão, dá um aplauso para Jesus aí, querido. Você não está entendendo, querido. Isso aqui é para você ir diante do capeta, meter a mão na cara dele e começar a enfrentar o gigante que se levanta contra você. Porque tem um monte de gigantes se levantando contra a sua vida, e você tem promessas de Deus para você aqui, hoje sendo liberada sobre a sua vida, para você começar a declarar e mudar a sua história. Toma posse disso, meu irmão, porque nós somos tão tímidos. Comece a declarar, comece a orar, comece a pedir, e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. O nosso problema, querido, é que muitos de nós não entendemos o agir e o processo de Deus, e nós queremos dizer assim: haja uma caixa aqui agora, e Deus, pim, aqui a caixa. Não, querido, não funciona assim. Não funciona assim. Porque Deus, Ele sabe como eu e você somos. Ele nos criou, Ele é o nosso Criador. E como um bom pai que nos criou, Ele conhece cada um de nós. Por exemplo, eu conheço muito bem meu filho, e eu sei que se eu der uma determinada coisa para ele hoje, eu posso perdê-lo. Então, como um bom pai, vai ter o tempo certo que eu vou entregar para ele aquilo que ele quer, porque eu quero o bem dele. Mas não significa que eu não vou dar, porque se ele me pediu, já ganhou. A questão é só o tempo. E com Deus é a mesma coisa. Quando você, meu irmão, você não está entendendo, querido. Eu quero te falar uma coisa aqui agora. Eu venho há tempos orando a Deus. Eu venho há tempo colocando, na verdade, eu vou falar um pouquinho sobre isso depois. Mas eu tenho pedido a Deus, eu quero um escritório na minha casa. Eu quero uma biblioteca na minha casa, eu quero um lugar onde eu possa receber os meus irmãos na minha casa e aconselhá-los ali. Eu quero ter um gabinete ali na minha casa, eu quero ter um lugar, um altar ali onde eu possa me encontrar com Deus todos os dias, mas um lugar específico da minha casa. Eu faço isso hoje, mas eu queria um lugar específico. E eu passei a orar a Deus, pedindo a Deus por isso. Com base nessas palavras, Deus, o Senhor diz que se eu pedir, eu vou receber. E eu comecei a orar, e eu já comecei a agradecer, meu irmão, porque eu sei que vai vir. Mas, coincidentemente, Deus às vezes, Ele nos surpreende. E há dias atrás, uma pessoa me procurou, e ela disse assim: pastor, Deus vai te dar uma casa. Deus vai te dar uma casa. Deus vai te preparar uma casa. E ainda ele falou para mim: fique esperto no número 4. Vai ter um número 4 no meio aí. Quando vê o número 4, pode ter certeza que é tua. E é isso que eu quero que você entenda, querido. E eu não estou falando isso para você porque não, eu só estou dizendo uma coisa para você. Você não entendeu ainda.
Quando você começa a orar e você começa a pedir a Deus, Deus começa a trabalhar em teu favor, Deus começa a intervir em teu favor. Deus está trabalhando, Ele deu ordens aos anjos deles ao teu respeito, e eles estão trabalhando ao teu favor. Já está trabalhando, a tua bênção já está a caminho, ela só não chegou ainda, mas ela vai chegar. Oh, eu não tenho dúvida disso. E é isso que eu quero que você entenda. Tudo isso é possível através de uma coisa: oração. A minha vida e a sua vida é transformada através de uma coisa muito simples. O nome é oração. E diante desses textos que eu acabei de ler aqui agora, a pergunta é: por que é que você ainda não ora? Por que é que você ainda tem tanta dificuldade para orar? Porque esse é o nosso desafio. Então eu separei aqui 3 fatores que nos levam a não orar. 3 fatores que nos levam a não conseguirmos orar. Amém? E eu poderia, como eu disse, eu poderia dizer um monte de outros fatores, porque nós temos muitos, né? Mas hoje eu quero tratar desses 3, porque foram os 3 que o Espírito Santo trouxe ao meu coração. E se Ele trouxe ao meu coração, é porque Ele quer falar com a igreja dele hoje sobre isso. Senão Ele falaria sobre outras coisas. E eu não questiono a Deus, eu só obedeço. Conforme Ele vai colocando isso no meu coração, eu vou escrevendo, e eu vou tratando disso. Então eu estou aqui para trazer um recado do Senhor para mim e para você, exatamente voltado para isso. Então, o primeiro fator que me impede, que me leva a não orar, chama-se pecado. Diga, pecado. Por que o pecado? Porque o pecado nos afasta de Deus. O pecado nos afasta de Deus. Olha o que a palavra de Deus lá em Isaías 59:2 ela fala. Na NTLH, Isaías 59:2. Olha que coisa forte. Pois são os pecados de vocês que os separam do seu Deus. São as suas maldades que fazem com que Ele se esconda de vocês e não atenda às suas orações. É forte isso, irmãos. Então o pecado, ele me afasta de Deus. E qual é o problema desse pecado me afastar de Deus? O afastamento de Deus vai trazendo para a nossa vida um esfriamento. Quanto mais longe você está de Deus, mais frio você se torna espiritualmente. Meu irmão, você quer ver alguém cheio de Deus? É só você colocar ele numa roda de irmãos orando, que ele parece uma pipoca. Você solta ele ali no meio, ele já começa. Você já vê, ele já está rodando. Parece os assembleanos. Já está rodando. Esse está cheio. Agora, você quer ver alguém frio espiritualmente? Você coloca ele no meio de uma roda de gente orando, ele fica ali olhando todo mundo. Nossa, que coisa absurda. Olha esse aqui, isso é coisa do Satanás. Olha esse aqui, que maluquice. Isso aqui é coisa do inferno. E não sei o que. Ele fica ali o tempo, ele não desfruta do ambiente. Mas não porque ele não quer, é porque ele está frio espiritualmente falando. Ele está frio. Você pega um crente frio e coloca ele numa reunião de oração, meu irmão. É igual você colocar ele num restaurante. Ele fica ali sentado olhando todo mundo orando. Passa um para lá orando, ele vê. Passa outro para cá orando, ele vê. Ele olha o outro, ele vê o outro. Aí ele dá uma abrida de boca, ele fecha a boca. Aí ele dá uma cochilada, ele acorda assustado. Tipo, opa, estão aqui numa vigília, meu Deus. Aí daqui a pouco aí de vez em quando ele dá umas oraçãozinhas ali para não ficar chato. Esse é um frio. Só que, querido, escute bem. Cada dia que você fica frio, é mais difícil de você orar. Cada dia que a frieza vai tomando conta de você, mais difícil é de você ir até a presença de Deus.
E é exatamente isso que Satanás quer. Ele quer te esfriar espiritualmente, para que você não consiga entrar na presença de Deus, para que você não consiga ir até a presença de Deus, ir até o altar de Deus, porque isso corta, quebra, acaba com a sua comunicação com Deus. E infelizmente, meu irmão, nós temos muitos cristãos frios espiritualmente, frios, muito frios, que estão vindo na igreja, participando da igreja, congregam, mas dentro deles, do coração deles, estão congelados. Mas pastor, o que eu tenho que fazer, pastor? Como que eu faço para essa frieza no meu coração se acabar? Não tem outra forma, meu irmão, se não for o que o salmista fez no Salmo 51. Vamos lá para o Salmo 51. Salmo 51, 1, nós vamos ler, pelo menos até o 12 aí. Olha o que o salmista faz no Salmo 51. Meu irmão, e eu diria para você, essa é uma oração bíblica, que eu e você podemos fazer todos os dias diante do Senhor. Eu e você podemos usar esse texto bíblico para orarmos todos os dias, fazer desta palavra uma oração. Olha o que ele está dizendo: por causa do teu amor, ó Deus, tem misericórdia de mim. Por causa da tua grande compaixão, apaga os meus pecados. Purifica-me de todas as minhas maldades e lava-me do meu pecado. Pois eu conheço bem os meus erros e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti eu pequei, somente contra ti, e fiz o que detestas. Tu tens razão quando me julgas, e estás certo quando me condenas. De fato, tenho sido mau desde que nasci, tenho sido pecador desde o dia em que fui concebido. O que tu queres é um coração sincero. Enche o meu coração com a tua sabedoria. Tira de mim o meu pecado e eu ficarei limpo. Lava-me e eu ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir outra vez os sons de alegria e de felicidade, e ainda que tenhas me esmagado e quebrado, eu serei feliz de novo. Não olhe para os meus pecados e apaga todas as minhas maldades. Ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme. Não me expulses da tua presença e nem tires de mim o teu Espírito, o teu Santo Espírito. Dá-me novamente a alegria da tua salvação e conserva em mim o desejo de ser obediente. Escute, quando eu e você fazemos uma oração igual essa que o salmista fez, quando eu e você nos humilhamos diante de Deus, reconhecendo a nossa natureza, meu irmão, a minha e a sua natureza é maldosa, eu e você temos uma natureza inclinada para o mal. Não adianta nós ficarmos aqui fazendo flores. Ah, pastor, mas eu sou bonzinho. Não, você nasceu do pecado. Você carrega com você uma natureza maldosa. Eu carrego comigo essa mesma natureza. E eu preciso ter um coração sincero. É isso que o salmista está dizendo aqui. Dá-me um coração sincero. Dá nome aos teus pecados, meu irmão. Diga para Deus: eu tratei mal a minha mulher, Deus, eu tratei mal meu filho, eu desrespeitei uma pessoa, Deus, eu fiz isso, Deus, eu tive inveja, Deus, eu tenho orgulho, Deus, eu sou assim, Deus, eu sou assado. Meu irmão, nós precisamos fazer isso, porque quando você se humilha diante de Deus, escute o que eu vou dizer para você, quando você se humilha diante de Deus, Deus reacende aquela chama, aquele fogo dentro do teu coração que estava frio. É isso. Sabe, querido, escute bem o que eu vou dizer para você. Talvez você nunca ouviu isso, mas todos os dias, antes de eu subir nesse altar, o Tunico vai na minha sala, a meu pedido. Na verdade não é o meu pedido, eu dei uma ordem para ele. E você pode dizer: mas quem você pensa que você é, pastor, para dar ordem para alguém? Não, no caso ali eu dei uma ordem, porque se eu fizesse um pedido ele não faria. Eu falei: você vai entrar na minha sala,
Você vai olhar para mim, você vai dizer assim: você é uma mula. Você é uma mula. Você não tem capacidade nenhuma. Se tem alguém que tem capacidade aqui é Deus. E Ele está usando você, mula, para fazer o que você vai fazer hoje. Então não se acha. Não pensa que você é bom. E é por aí a conversa que nós temos dentro daquela sala. E quando eu saio daqui do altar e eu vou novamente para a minha sala, a primeira coisa que eu faço é botar os meus joelhos no chão e falar para Deus: Deus, tira de dentro de mim qualquer sentimento de soberba e de vaidade, de querer achar que o que aconteceu aqui hoje foi eu que fiz, porque não foi Deus, foi o Senhor quem fez. Porque a primeira coisa que acontece, meu irmão, é tapinha nas costas. Glória a Deus, hein, pastor? Que mensagem maravilhosa. E aí é onde eu e você caímos no erro de pensar: eu sou bom, hein? Eu sou bom mesmo. Glória a Deus. Vou continuar. Não, meu irmão. Eu não sou bom. Eu continuo sendo uma mula que Deus está usando. E Ele pode usar quem Ele quiser, na hora que Ele quiser, do jeito que Ele quiser. O que eu quero que você entenda é que isso não deixa com que o meu coração se esfrie, porque é isso que Satanás quer. Satanás quer que eu me veja como bom. Satanás quer me enganar. Ele quer que eu me veja como alguém capaz, que eu não dependa de Deus. E muitas vezes, meu irmão, o pecado habita. Eu falei ontem aqui sobre 3 pecados que nós cometemos dentro da nossa casa, na reunião de casais. E muitas vezes nós nem entendemos que é pecado. Então, se esse pecado você está cometendo, você já está se esfriando, porque esse pecado te separa de Deus. O pecado nos separa de Deus. Irmão, não vá para a sua cama, não deite sem antes fazer uma oração de arrependimento como essa, pedindo perdão a Deus pelos pecados que você cometeu ao longo do teu dia. Não vá. Ore, dê nome aos teus pecados, porque escute o que eu estou dizendo. Se você fizer isso, o seu coração, ele reacende aquela chama, e automaticamente você volta para o jogo de novo, e você vai querer estar novamente na presença de Deus. É natural, meu irmão. Quando você está com o seu coração aquecido, o que você quer é Deus. Mas quando você está com o seu coração frio, o que você quer é a televisão, o que você quer é passear, o que você quer são coisas que a sua carne quer. Mas quando você está com o seu espírito alimentado, o que você quer é mais de Deus. E é por isso que eu e você temos que constantemente fazer isso. Quanto do pecado nós temos escondido, nós temos ocultado, e nós não temos confessado. E isso, querido, talvez seja um fator que te impeça de ter uma vida de oração. O pecado. Talvez hoje você vai orar, mas você entra na presença de Deus e não consegue nem orar. E talvez, por que você não consegue orar? Porque talvez você esteja frio. Você esteja com um pecado aí dentro de você, que precisa ser jogado fora. Meu irmão, peça a Deus: Deus, me dê um coração sincero, Senhor, para que eu possa todos os dias contar ao Senhor tudo, Senhor, tudo aquilo que eu tenho errado e que eu tenho falhado. Meu irmão, dá nome aos teus pecados. Tem gente que vai orar a Deus e fala assim: Senhor, perdoa os meus pecados. Quais são os seus pecados? Eles têm nome. Senhor, me perdoa porque hoje eu fechei o cara no trânsito e xinguei ele. Senhor, me perdoa porque hoje eu desejei o mal do meu colega de trabalho. Senhor, me perdoa porque hoje eu fiquei irado com a minha mulher, com meu filho. Senhor, me perdoa porque hoje eu não tive vontade de orar, eu estava com preguiça. Senhor, eu estava com preguiça de ler a tua palavra hoje. Então me perdoa, dá nome aos teus pecados. Satanás odeia isso. Meu irmão, você quer ver o capeta endemoniado? É quando você começa a falar essas coisas para Deus, ele fica endemoniado. Ele fica possuído, porque ele começa a olhar e falar: quem que vai segurar esse crente agora? Porque ele está abrindo o coração dele para Deus, e a chama está acendendo de uma forma aí dentro, que ninguém mais segura ele. Dá nome para você ver. Começa a colocar para fora esse lixo, essa sujeira que Satanás quer que você carregue dentro de você. Eu não li a Bíblia hoje, Deus, e não foi porque eu não quis, foi porque eu não quis mesmo. Não fica: ai Senhor, é porque o meu dia estava corrido. Não.
Todos os dias, meu irmão, você precisa orar. Senhor, tira de mim esse maldito orgulho, essa soberba, essa vaidade desgraçada que habita dentro de mim, porque ela quer me levar a ser melhor do que meus colegas de trabalho, ela quer me levar a ser melhor do que os outros. Tira isso de dentro de mim, Deus, porque isso é diabólico, meu irmão. E você muitas vezes fala: não, mas eu sou humilde. Basta um colega seu de trabalho te confrontar, que você já estufa o peito e quer mostrar que você sabe mais. Basta um irmãozinho na igreja vir falar da Bíblia para você, que você já arranca o seu arsenal de versículos e já começa a mostrar que você é um conhecedor da Bíblia. Meu irmão, pare. O que agrada a Deus é um coração humilde e não um soberbo. Ele resiste ao soberbo. Sabe, querido, é por isso que você não desfruta de uma vida de oração, muitas vezes, tão intensa com Deus, porque você entra na presença dEle com pecados, e infelizmente, o que Ele está dizendo aqui em Isaías, é que esse maldito pecado, ele encobre o rosto de Deus de você. Eu não sei, eu francamente não sei o que leva, o que você carrega com você, mas nessa noite o meu conselho para você é: lance fora, meu irmão. Quando você voltar para a tua casa, vá para um cantinho, entre você e o Senhor, e abra o teu coração e fale para Ele, mas fale a verdade. Senhor Deus, hoje eu tive 2 horas que eu podia orar, mas eu não orei. E sabe o que eu fiz, Deus? Eu fiquei 2 horas perdendo meu tempo no Instagram. Fala para Deus isso. Fala para Deus isso. Eu poderia ter lido a Bíblia, eu poderia ter orado, mas eu fiquei viajando na internet, vendo um monte de porcaria. E tem gente que acha que a internet... Não, mas eu estava vendo vidinhos de Deus. Meu irmão, para. Vidinhos de Deus não tem a ver com Bíblia. É a Bíblia que eu e você precisamos ler. É a Bíblia que eu e você precisamos alimentar. A palavra de Deus, ela tem que estar no teu coração e na tua mente. Lembra quando Jesus foi tentado no deserto? Com o que foi que Jesus se defendeu? E quando eu e você fomos tentados, nós vamos nos defender com o quê? Com um vidinho de TikTok? Com um réuzinho do Instagram? Aí, Satanás, pega o réus aí para você. Não, é com a palavra de Deus. É com a palavra de Deus. Mas para eu colocar a palavra para fora, ela tem que entrar dentro de mim primeiro. Então se alimente da palavra, leia a palavra todos os dias, coma a palavra, medite dela dia e noite, em todas as oportunidades que você tiver, ouça, leia a palavra, seja verdadeiro, afaste o pecado, e você vai ver como a sua vida de oração, ela vai romper, ela vai frutificar, vai ser algo sobrenatural, e não mais aquela vidinha de oração morna que nós temos. Aquele, sabe, quando você vai trabalhar, normalmente quem trabalha registrado, empresa, CLT, vai lá e passa digital. Tem muita gente tem muito crente que passa digital. Passei a digital na entrada do meu quarto, aí ele vai lá: oi Deus, paz, tá, não sei o que, não sei o que lá, tá. E eu não estou dizendo que todo dia vai ser assim. Mas meu irmão, escuta bem. O crente que entende o que eu acabei de ler aqui, esses 3 versículos, ele já tem que chegar dando bicuda na porta. Vai devagar para não quebrar a porta, né? Senão depois vai ter que comprar outra porta. Já chega dando bicuda na porta, entrando e declarando a palavra de Deus. Deus, a tua palavra diz que se eu pedir eu vou receber. Então eu já estou agradecendo, porque hoje o céu vai se abrir aqui em casa. Hoje as coisas vão acontecer aqui dentro desse quarto. Hoje eu estou vendo a glória do Senhor se derramando sobre este lugar. E começa a invocar o nome do Senhor, porque Ele diz na palavra dEle: invoca-me e eu te ouvirei. Eu te ouvirei. Então, Senhor, o Senhor diz na tua palavra que se eu clamar ao Senhor, o Senhor viria. O Senhor falou na tua palavra que se eu me achegar ao Senhor, o Senhor se achega a mim. Então o Senhor está aqui dentro desse quarto hoje, e eu quero hoje ser tocado pelo Senhor como Jacó foi tocado. Se for preciso, quebra minha coxa, quebra meu osso, mas eu só saio daqui hoje se o Senhor derramar do teu Espírito novidade de vida sobre mim. Mas para isso, meu amado, o pecado tem que ficar da porta para fora. Limpa o teu coração do pecado, o teu pecado de estimação. Eu não sei qual é,
Mas nós temos pecados de estimação que guardamos no nosso bolso, e só nós sabemos. Se liberte dessa desgraça, meu irmão, porque é isso que está impedindo de você de viver uma vida com Deus sobrenatural. Sobrenatural. Amém? Um segundo fator que eu quero tratar nessa noite com você é não ter um lugar de encontro com Deus. Uma outra coisa que me causa dificuldade de orar é não ter um lugar de encontro com Deus. E você pode dizer assim: pastor, mas isso é complicado. Pois é, querido. Vamos ver o que a palavra de Deus fala lá em Êxodo, capítulo 36, capítulo 33, versículos 7 até o 9. Na NVI, né? Olha lá. Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento, e ele chamava tenda do encontro. Quem quisesse consultar a Deus ia à tenda fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava de pé à entrada de suas tendas, observando-o até que ele entrasse na tenda. E assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Querido, Moisés, ele tinha um costume, o hábito de se encontrar com Deus. Mas ele não se encontrava com Deus em qualquer lugar. Ele tinha um lugar de encontro com Deus. Havia um lugar preparado por Moisés para se encontrar com Deus. E por que eu estou dizendo isso para você? Porque não ter, escute isso, não ter um lugar e não ter um horário para se encontrar com Deus, eu e você vamos ter dificuldade para orarmos. Hoje eu me encontro com Deus aonde? No banheiro. Amanhã no corredor. Depois da manhã na sala. E a hora? Hoje 7 horas da manhã. Amanhã 10 horas da noite. Depois da manhã 3 horas da tarde. No outro dia 1 hora da tarde. Meu irmão, preste bem atenção. Eu e você, nós seres humanos, nós só conseguimos fazer algo se isso virar um hábito na nossa vida. O ser humano é assim. Você começa a fazer academia, aí você vai, primeira semana, todo empolgadão, todo dia você está lá, vou para academia, não sei o que, lá. Na segunda semana, você foi de novo, terceira semana você perdeu o primeiro dia, deu ruim, não deu para ir na academia. O que acontece no próximo dia? Você já acorda pensando assim: vixe, vai ter que ir na academia hoje, cara? Nossa, podia cair uma chuva agora, podia acabar a energia, sei lá eu, alguma coisa. E aí você já começa. Por quê? Porque nós somos assim, meu irmão. Nós temos que entender que as coisas na nossa vida precisam virar hábito. Agora, como é que vira hábito se não tem um lugar e se não tem um horário? Fala para mim. Isso é exceção o tempo todo. Que hora que você vai se encontrar com Deus hoje? Não sei, sei lá, a hora que der tempo eu me encontro com Deus. Não, querido, você precisa primeiramente estabelecer um lugar. E aquele lugar que você estabeleceu, unja ele. E aquele lugar que você estabeleceu, consagre ele ao Senhor. E faça daquele lugar um lugar de encontro com o Senhor. Por que eu estou orando a Deus por um quarto? Por que eu estou orando por um escritório? Porque hoje eu tenho uma dificuldade muito grande na minha casa. Eu já ungi a casa inteira, porque eu falei, não tem muito altar, então onde for vai ser altar, aleluia. Então, ora eu estou orando no quarto, porque o Isaac está dormindo na sala. O Isaac acorda, ele vai para o quarto, eu volto para a sala. A Rose levanta, eu vou para o quarto meu. Lá virou altar. Só que eu já falei com Deus, eu falei, Deus, não está legal isso aqui. O Senhor tem que fazer alguma coisa, eu quero um lugar. E eu estou orando lá na presença de Deus e abre uma porta. E fecha uma porta. Não, é que eu tenho que pegar um papel. E vai de novo, e volta de novo. Você fala, oh Deus, aleluia. Né?
E aí eu já comecei a falar com o pai. Eu falei: pai, é o seguinte, o negócio está enrolado aqui, e eu preciso de um lugar, o senhor tem que dar um jeito aí. E Deus falou para mim: fica tranquilo, filho, que eu já vou preparar esse lugar para nós se encontrar aí todo dia. Então agora, se você tem na sua casa, meu irmão, você já está 10.000 quilômetros na minha frente. Unge esse lugar, consagre esse lugar e faça dele um lugar de encontro com o Senhor. Construa ali um altar de encontro com Deus, que seja no teu quarto, mas separe um horário para encontrar-se com Ele ali, meu irmão. Faça disso um hábito na sua vida, aonde nada, de forma nenhuma, vai te atrapalhar de fazer aquilo. Porque você pode ter certeza, a primeira coisa que vai acontecer são situações e impedimentos para que você não consiga cumprir com aquilo. Entende agora, meu irmão? Quem ora 7 horas, quem ora 10 horas, quem ora meio-dia, e eu não estou falando hora constantemente, eu estou falando, hoje eu orei 6, amanhã eu estou orando 9, depois da manhã eu estou orando 18, aí eu oro 10 horas da noite. Você não consegue criar uma rotina. E meu irmão, nós somos pessoas. Eu não sou médico, né? Nós temos um médico renomado aqui dentro, e às vezes o que eu falo pode, né, ir contra ali o que ele entende. E se for contra, depois nós racha o pau no consultório também, não tem problema. Brincadeira. Mas eu vejo que nós, pelo menos é isso que eu vejo, quanto mais nós repetimos algo, melhor nós nos tornamos naquilo. A repetição nos leva à perfeição. Então quando eu começo a fazer, no começo da oração é difícil, é uma luta, mas quando eu começo a praticar aquilo, e aquilo vai se tornando um hábito na minha vida, é igual andar de bicicleta. No primeiro dia você está com 2 rodinhas, depois você tira uma, daqui a pouco você já está andando de pé, soltando as mãos, e quando você vê, você já está voando na bike. Aleluia. Então é assim que funciona. Agora a questão é, se você não tem uma rotina na sua vida, não dá. E agora vamos ver alguns exemplos na Bíblia mesmo sobre isso que eu estou dizendo para você. Olha um exemplo interessante. Gênesis 8, 18 ao 20. Está aí um exemplo. Então, Noé saiu da arca com a sua mulher e seus filhos e as mulheres deles, e com todos os animais grandes, todos os animais pequenos, que se movem rente ao chão, e todas as aves, tudo que se move sobre a terra saiu da arca, uma espécie após a outra. Versículo 20. Depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor, e tomando alguns animais e aves puros, ofereceu-os como holocausto, queimando-os sobre o altar. Percebe, meu irmão? Percebe que esses grandes homens de Deus, eles tinham um lugar de encontro com Deus. Havia ali um altar preparado para eles se encontrarem com Deus. E eu e você temos que entender isso. Nós temos que colocar isso em prática, querido. Eu acredito que Deus vai te dar estratégias para que você possa ali na sua casa preparar um lugar de encontro com Ele, aonde você possa todos os dias encontrar-se com Ele. Há tempos atrás, eu estava vendo um texto, né, escrito, e havia um homem, Charles Spurgeon, e ele tinha um lugar, um altar que ele tinha, que ele orava a Deus, né? E depois que ele morreu, depois que o Senhor o recolheu, algumas pessoas foram até aquele lugar, e aonde ele se ajoelhava, o lugar era afundado assim, aonde os joelhos dele ficavam ali todos os dias em oração. E a pessoa que estava relatando isso, ela disse que ela se ajoelhou ali para orar, para tentar entender o que acontecia ali. E ela disse que a presença de Deus habitava naquele lugar, de uma forma sobrenatural, a ponto dela só colocar o joelho ali e já sentir que o próprio Deus estava ali. Você entende, meu irmão, o que eu estou dizendo para você? A seriedade que Deus trata isso.
Você não se encontra com uma pessoa tão importante como Deus, com alguém tão precioso como Deus de qualquer jeito, andando pela rua. Fala comigo aqui, Deus, que eu estou fazendo as coisas e nós vamos conversar. Não! Você está indo diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, do Alfa e do Ômega, daquele que vai mudar a sua história no momento que você se encontrar com Ele. Porque é isso, meu irmão. Quando você se ajoelha e ora, ali a vida sua mudou. Mudou. Quando você sair das tuas orações hoje, entenda, a sua vida mudou. É uma questão de tempo, mas ela mudou. Mudou. Não tenha dúvida nenhuma disso. Amém? Olha um outro texto lindo, Gênesis 12, 8 ainda. Glória a Deus. Dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou o acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Mais uma vez aqui, mais uma base bíblica aqui, mostrando para nós que os homens de Deus, aonde eles vão, eles constroem altar para se encontrar com Deus. Olha um outro texto, Gênesis agora 35:1 para nós. Isso. Deus disse a Jacó: suba a Betel e se estabeleça lá, e faça um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Olha Deus novamente pedindo para Jacó construir um altar. Meu irmão, nós temos que ter em nossa casa um altar, um lugar de encontro com Deus. Nós não precisamos fazer nada extravagante, mas nós precisamos consagrar aquele lugar e determinar que aquele lugar é um lugar santo, aonde nós nos encontramos com o Deus Todo-Poderoso ali, todos os dias da nossa vida. Faça isso. Essa é a grande dificuldade que eu e você temos, por não termos uma rotina e não termos um altar. Nós não conseguimos estabelecer uma vida de oração para nós, querido. Escute o que eu estou te falando. Porque o que eu estou falando para você é algo que eu vivi já na minha vida. Eu já vivi na minha vida. Nós tínhamos uma empresa há tempos atrás. O Silvio não está aí. Cadê o Silvio? Nós trabalhávamos juntos na empresa. E eu falei para o Silvio, Silvio, constrói um altar para nós aqui na empresa. Nós precisamos de um lugar para nós conversarmos com Deus. E o Silvio no fundo da empresa, ele colocou um banquinho, e eu achei muito legal. Depois ele foi lá e colocou umas plantinhas, lembra? Ele colocou umas plantinhas lá no fundo da empresa e tal. E ali era um lugar de guerra. Quando as notícias saíam lá em cima no escritório, que o negócio estava pegando, eu já descia a escada, e eu já ia lá para o fundo, aonde eu ia falar com o Senhor, e pôr para Ele tudo aquilo que nós precisávamos. Meu irmão, coisa simples, mas tem que acontecer na minha e na sua vida. Amém? Um terceiro fator, e último que eu quero tratar nessa noite: falta de prioridade. Por que nós não conseguimos orar? Ou o que nos leva a não orar? A falta de prioridade. Muitos falam que é falta de tempo. E verdade, nós estamos vivendo em tempos onde as coisas cada vez estão mais corridas. Nós estamos vivendo num tempo que as coisas estão realmente aceleradas. Mas a resposta não é essa, querido. Não é a falta de tempo, é a falta de prioridade na minha vida. É a falta de prioridade que me leva a não orar. Agora vamos ver o que o Senhor nos ordena, lá em Mateus capítulo 6, versículo 33. E aqui eu não precisava nem pôr esse versículo, porque esse aqui a maioria conhece de cor e salteado. Mateus 6, 33. Busquem, pois, em primeiro lugar o que, meu irmão? E a sua justiça,
e todas as outras coisas, as demais coisas, elas nos serão acrescentadas. Só que eu e você, nós buscamos em primeiro lugar essas coisas, e se sobrar tempo, nós pensamos no reino de Deus. Eu estou buscando as minhas finanças, eu estou buscando os meus sonhos, eu estou buscando realizar as minhas coisas. Se porventura sobrar um tempinho, aí eu entrego o que sobrou para Deus. Mas não foi isso que Deus disse aqui. Deus deu uma ordem para mim aqui, para você. E a ordem é: busquem em primeiro lugar o meu reino. Então não é falta de tempo, é falta de prioridade. Eu e você temos tempo. O problema é que nós colocamos o nosso tempo em outras coisas e não naquilo que é prioridade. E qual é a prioridade de um crente, meu irmão? Buscar em primeiro lugar Deus. E aí talvez você pode estar olhando para mim hoje dizendo assim: pastor, é fácil para você falar isso, porque você é um pastor e você vive o dia inteiro dentro da igreja. Eu, quando decidi largar tudo por Cristo, não foi fácil. Eu fiquei por anos buscando a Deus. Eu não tinha um salário, eu não tinha um ganho, eu não tinha nada. Nada, quando eu digo nada é nada. Está aqui minha esposa, está aqui meu cunhado, minha cunhada e mais algumas pessoas que podem dizer isso tranquilamente. Não foi fácil, mas eu decidi colocar uma prioridade na minha vida. E a prioridade foi o reino de Deus em primeiro lugar. E hoje eu garanto para você que se eu tivesse que fazer, eu faria 10 vezes de novo a mesma coisa. Eu não me arrependo uma vírgula do que eu fiz, porque foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida, a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Eu não poderia ter feito escolha melhor. E eu tenho certeza que muitos homens de Deus que caminham comigo, em breve eles também tomarão essa decisão, porque Cristo está trabalhando no meio da gente e vai levar homens a tomarem essa decisão. Eu não tenho dúvida disso. Eu oro por isso. Não é fácil. Eu sei que não é fácil. E talvez você diga assim para mim: pastor, mas você não sabe o que é pagar a conta. Você sabe, você não sabe. Eu sei, meu irmão, eu também tenho luz em casa, eu também tenho água, eu também tenho gasolina no carro, eu também tenho comida para comer. Eu vivo no mesmo mundo que você. E eu não tinha. E era como Elias, Deus mandava os corvos levar as coisas em casa. E as pessoas chegavam e falavam: pastor, está aqui, nós fomos no mercado, compramos coxa e sobrecoxa, e lembramos de você e queremos te abençoar. Glória a Deus, meu irmão, aleluia, obrigado Deus. Pastor, está aqui, nós estamos te ajudando. E Deus ia nos ajudando o tempo todo. Não foi fácil. São decisões que eu e você precisamos tomar. Agora, o que me dificulta de orar? É isso, é não colocar Deus no lugar que é devido dele. E eu e você não colocamos, querido. A verdade, eu até diria que eu tenho a impressão que nós temos tempo para tudo na nossa vida. Nós só não temos tempo para Deus. Nós temos tempo para tudo. Nós temos tempo para falar com um, para falar com o outro, para conversar com o tio, com a tia, com o primo, com a prima, com o vô, com a avó, com o irmão, com a irmã, com o cachorro, com o papagaio, com o periquito, com todo mundo. Nós só não temos tempo para Deus. Aliás, nós só procuramos Deus quando nós recebemos uma notícia que é muito ruim. Quando nós não temos como resolver, aí nós nos lembramos de que existe um Deus que pode solucionar os nossos problemas, e nós já logo vamos até Ele, já com a expectativa de que Ele vai resolver o nosso problema e está tudo certo. Mas não funciona assim, querido. Não funciona assim. Eu diria que isso nada mais é do que o pecado da idolatria. E você pode dizer assim para mim: pastor, o que você está dizendo? Que nós somos idólatras? Sim, e me coloco no meio dessa confusão também. Porque idolatria nada mais é do que colocar coisas ou pessoas no lugar de Deus. Isso é idolatria. É colocar coisas ou pessoas no lugar de Deus. E quando eu coloco coisas no lugar de Deus, eu já sou um idólatra. E eu diria que hoje a idolatria realmente tem tomado conta do povo de Deus, porque nós estamos valorizando mais coisas do que o próprio Deus.
Meu irmão, isso é muito sério, querido. E enquanto você não priorizar Deus, você não vai romper na sua vida de oração. Enquanto você não se levantar da sua cama pela manhã e entender de uma vez por todas que esse bendito ar que você respira foi Ele que te deu, as pernas que você coloca no chão, os pés que você coloca no chão, que você anda, é pela misericórdia dEle que você está andando. O coração que bate no seu peito, é pela misericórdia dEle. Enquanto você não entender isso, você não vai priorizar Deus. E nós precisamos entender, meu irmão. Será que Deus precisa tirar uma perna nossa para nós priorizarmos Ele? Será mesmo? Será que Deus precisa nos colocar num lugar difícil para nós priorizarmos Ele? Não, eu não acredito que Deus queira isso. Mas tem hora que eu acho que Deus não tem outra maneira de fazer isso se não for assim. Então pare, pense sobre isso. O que você tem feito? Olha o que 1 João 5:21 diz. Filhinhos, guardem-se dos ídolos. Guardem-se dos ídolos. Quais são os ídolos de hoje, meu irmão? Quais são seus ídolos? Fala para mim. É teu emprego? São teus filhos? É a tua casa? Quais são seus ídolos hoje? O que está no lugar de Deus na sua vida? Que você não consegue separar 1 hora, 2 do seu dia para estar com Ele? Qual é o teu ídolo? Porque se você não consegue, meu irmão, tem alguém ocupando o lugar de Deus na sua vida. Tem alguém ocupando o lugar de Deus na sua vida. Mas o que mais me tocou, na verdade, dentro desse texto que eu li, e eu quero finalizar com esse versículo 45, lá de Mateus 26. Algo me chamou a atenção ali, meu irmão, enquanto eu li esse texto. E eu quero voltar exatamente nesse lugar. Jesus, Ele ora por 3 vezes. E as 3 vezes que Ele vai orar, os discípulos dele permanecem dormindo. Amém? Ele volta pela primeira vez e encontra-os dormindo. E Ele os repreende. Ele volta pela segunda vez e os encontra dormindo. E Ele volta na terceira vez e os encontra novamente dormindo. Mas olha que interessante, querido. Ele diz assim: então voltou até onde os discípulos estavam e perguntou: vocês ainda estão dormindo e descansando? Aí ele mesmo responde com uma exclamação: olhem, olhem, chegou a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos maus. O Senhor Jesus, Ele faz uma pergunta para os discípulos. E a pergunta que o Senhor Jesus faz para os discípulos é: vocês ainda estão dormindo e descansando? E a pergunta que o Senhor Jesus faz para mim e para você nessa noite é: vocês ainda estão dormindo e descansando? E o próprio Jesus respondeu essa pergunta: olhem, chegou a hora. E aqui Jesus estava dizendo que havia chegado a hora dele aos discípulos. Mas hoje, o Senhor Jesus, querido, Ele está dizendo para mim: olhem, olhem, porque pode ser que a hora seja agora. Tem uma canção que diz assim: em breve Ele virá, o Filho de Deus, coroado Rei, das nuvens descerá, todos o verão, com as marcas em suas mãos. Aleluia, aleluia. E se hoje for a hora, e se essa noite for a hora, e Jesus voltar, como Ele vai me encontrar, e como Ele vai te encontrar? Será que nós estaremos acordados, prontos, esperando pela vinda dEle? Ou será que nós vamos estar dormindo, descansando? Meu irmão, quando eu li essa última, chegou a hora, eu disse: meu Deus, eu me estremeci por dentro. Eu disse: Deus, Senhor,
tem misericórdia de nós, Pai. Porque, meu irmão, a Bíblia diz que nós não sabemos nem o dia e nem a hora. A única coisa que nós sabemos é que Ele virá. E a impressão que eu tenho é que cada dia tem estado mais perto essa vinda. Não espere, querido. Não espere para se ajeitar na hora que Ele vier, porque não dá mais tempo. Isso não é brincadeira. Isso é sério. Muito sério. E nós precisamos rever os nossos valores. Nós precisamos rever os nossos princípios. Meu irmão, escute o que eu estou dizendo para você. Nós precisamos ter mais desejo da eternidade do que desse bendito desse mundo que eu e você vivemos. Nós precisamos, queridos, nós precisamos buscar mais a eternidade do que essa maldita terra que nós vivemos, ou bendita terra que nós vivemos. Nós estamos perdidos no meio de tudo isso, por causa de 70, 80 anos, 90, 100, não sei, por uma eternidade com o Senhor. Isso é muito sério, meu irmão, muito sério. Amém? Fecha os teus olhos. Se o Senhor nessa noite viesse nos buscar, como Ele encontraria você? Com o seu coração aquecido? Ou com o seu coração frio, distante do Senhor, como um bom religioso? Essa palavra, meu irmão, ela mexe comigo demais, porque ela trata de salvação. Meu irmão, a oração é tudo. A oração é tudo. A oração é tudo que eu e você precisamos praticar na nossa vida. Priorize a Deus. Ainda que você perca tudo, priorize a Deus. Porque aqueles que perdem tudo priorizando a Deus, na verdade eles estão ganhando. E estão ganhando muito mais. Não caia nas mentiras de Satanás. Não tema, não tenha medo algum. Se você escolher a Deus, você nunca perderá. Nunca perderá. Ouça a voz de quem tomou essa decisão um dia, de escolher a Deus. Eu nunca perdi por escolher a Deus. E o Senhor nesta noite está dizendo: qual é a tua prioridade, meu filho? Qual é a tua prioridade, minha filha? Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar diante do Senhor todos os que estão aqui, mas também quero colocar diante do Senhor aqueles que estão me ouvindo em casa. Espírito Santo de Deus, o Senhor os conhece tão bem. Eu não os conheço, mas o Senhor os conhece. E se o Senhor pediu para que eu entregasse nesta noite este recado nesta casa, certamente é porque o Senhor tem obras a fazer em nós. E eu peço ao Senhor, gentilmente, comece agora, por favor, a trabalhar nos nossos corações. Faça com que as escamas caiam dos nossos olhos. Faça com que possamos entender que o pecado, faça com que possamos entender que o altar, faça com que possamos entender que a prioridade são coisas que vão nos levar a orar. Mas se isso não houver na nossa vida, se nós não renunciarmos determinadas coisas na nossa vida, nós não vamos conseguir orar. Senhor, nessa noite, leve esse homem e essa mulher ao arrependimento, para que ele possa colocar para fora todo o pecado que está oculto. Pai, em nome de Jesus, eu peço, Deus, para que esse homem, para que essa mulher volte para casa, totalmente desejando construir um altar para o Senhor. Pai, eu oro para que nessa noite esse homem e essa mulher tomem uma decisão de abandonar tudo, todas as coisas, e colocar o Senhor em primeiro lugar na vida dele e na vida dela, Pai. Senhor, os convence disso, assim como um dia o Senhor me convenceu, Pai. Transforma de dentro para fora todos esses valores, Pai. Senhor, até aqui eu posso ir, mas daqui em diante eu entrego todos nas tuas mãos.
certo, convicto, Deus, de que grandes coisas o Senhor fará. Eu te agradeço pela tua palavra, eu te agradeço pelos teus conselhos, Pai. Espírito Santo, eu te agradeço pelas tuas instruções. O Senhor é maravilhoso, poderoso, para fazer infinitamente mais do que pensamos e pedimos, Pai. Senhor, trata com cada um, é o que eu peço, em nome de Jesus, amém.